Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. Ao abrirmos o texto da Boa Nova, exatamente no capítulo 14 do Evangelho de João, os versículos que vão de 1 a 3 nos dão conta da seguinte fala de Jesus: não se vos turbe o coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu me vou para vos preparar o lugar. E se assim não fosse, eu já vos teria dito. Esse texto do Novo Testamento nos chama a algumas reflexões que nesta oportunidade tomam destaque na pauta dos nossos pensamentos espíritas. É que Jesus nos fala pela primeira vez a respeito das múltiplas moradas da casa de nosso Pai. Mas enquanto lemos o texto joanino, nos damos conta de que em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec teve a preocupação de indagar do mundo espiritual superior, no item que levou o número 55. São habitados todos os mundos que giram no espaço? E o Espírito de verdade lhe responde: sim. E o homem terreno está longe de ser, conforme supõe, o único dotado de inteligência, de virtudes, de perfeição. Ponto. E a resposta continua, quando o Espírito de verdade nos leva a entender que somente as inteligências egoísticas, limitadas, poderiam supor que somente a Terra fosse o corpo celeste habitado de todo esse universo. Então, quando Allan Kardec ouve dos imortais a resposta à sua pergunta, abre para nós uma outra área de reflexões. São habitados todos os mundos que giram no espaço? Sim. Ponto. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o único dotado de inteligência, de virtudes e de perfeição. Quando pensamos nisso, naturalmente a nossa mente se abisma quando várias áreas da ciência contemporânea já começam a se voltar para essa possibilidade de vida em outros campos do espaço. Nada obstante, voltamos à expressão de Jesus, conforme os escritos do evangelista João, quando ele nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu me vou para vos preparar o lugar. Parece-nos curiosa essa afirmativa, porque Jesus Cristo estava desencarnando. Ele ia logo encontrar-se com a crucificação e nos afirmava estar se dirigindo a um lugar
no qual iria nos preparar a volta, iria preparar o nosso lugar. Ele estava anunciando uma realidade em termos espirituais, porque ao desencarnar ele não se deslocaria para nenhum mundo material, ele se deslocaria para o mundo normal primitivo, o mundo original, que é o mundo dos espíritos. Porque é que ele disse: eu me vou para vos preparar lugar, e se não fosse assim, eu vos teria dito. Ele quer nos afirmar que não está nos enganando. Se não fosse de outra maneira, se fosse de outro modo, eu já vos teria revelado. Quando refletimos sobre a afirmativa de Jesus Cristo sobre as múltiplas moradas e a resposta do Espírito de Verdade a Allan Kardec, que são habitados todos os mundos, alguém perguntará: mas como? Os mundos serão habitados com o mesmo tipo e forma de vida como encontramos na Terra? Possivelmente sim, possivelmente não. Exatamente porque em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga se a vida e a matéria nesses outros mundos são iguais à da Terra. E o Espírito de Verdade responde: não, em nada se lhes assemelham. Daí, vale a pena olharmos para o nosso planeta. Aqui, junto à nossa vida material, à nossa biologia, encontramos um punhado de expressões de vida que nada tem a ver com a nossa. Basta que, conforme nos chama a atenção o Livro dos Espíritos, olhemos a vida dos peixes. Se não os conhecêssemos, seria muito difícil imaginarmos um ser vivo que não se alimentasse de oxigênio pelos pulmões, mas que retirasse o oxigênio das águas através de aparatos, de instrumentos orgânicos chamados guelras. Ora, os peixes têm um estilo de vida completamente diferente do nosso. Não fomos forjados para viver dentro d'água, nem para retirar oxigênio da água através de brânquias, de guelras. Então, a vida dos peixes já nos indicam um outro estilo de vida planetária. Mas se olharmos as aves, que são capazes de suportar o ar rarefeito das alturas, o que nós não suportaríamos, ficaríamos asfixiados. Então, as aves têm uma forma de viver diferente da nossa, porque se nós nos atirarmos de um edifício alto e batermos os braços, o nosso final será no mundo dos espíritos, mas nunca lograremos sair de um prédio e pousar no outro, por exemplo. O sonho de Ícaro da velha mitologia só foi conquistado pelo ser humano a partir do invento de Alberto Santos Dumont, dos irmãos Davenport e de outros tantos que nos iniciaram na arte do mais pesado que o ar, para que descobríssemos e inventássemos a aviação. Pensamos em outras formas de vida que há no nosso planeta, diferentíssimas da nossa. Encontramos micróbios chamados anaeróbios, que vivem exatamente na medida em que lhes falta o oxigênio. Quanto menos oxigênio, melhor eles vivem. A ausência total do oxigênio é o seu estado de plenitude vivencial. Como é que nós iríamos pensar num ser vivo que dispensasse o oxigênio para poder viver? Quando temos um ferimento contaminado, imediatamente, pela falta de oxigênio local, os micro-organismos
vão fazendo com que deteriore o nosso tecido orgânico e surge o pus. E os enfermeiros, os médicos, ao nos mandarem fazer os curativos, pedem-nos lavar a região com água oxigenada, porque a água oxigenada limita o poder multiplicador dos micro-organismos que continuariam a putrefazer o nosso tecido celular. Então há no nosso mundo, entre nós que dependemos do oxigênio para tudo, seres vivos que não dependem do oxigênio. Agora, recentemente, a nossa ciência biológica descobre alguns tipos de bactérias que, na ausência do nitrogênio, conseguem investir contra o arsênio e devorar, entre aspas, o arsênico. Jamais imaginaríamos um ser vivo se valendo de uma substância que para nós é venenosa. Então, não será difícil para nós concebermos que há outras formas de vida por essas miríades de mundos, por essas miríades de outras casas do Pai que se espalham pelo universo. Quando imaginamos que até hoje a astronomia já descobriu mais de 100 bilhões de constelações, milhares de nebulosas, e imaginando que essas constelações, esses campos de sóis, tenham outros tantos bilhões de planetas ao redor desses sóis, ao redor dessas estrelas, como é que imaginaremos somente a Terra ter vida, ou que toda a vida pelo cosmos afora seja igual à nossa? A diversidade de estilos de vida que encontramos aqui no nosso planeta já nos permite admitir que haja outras formas de vida inimagináveis por nós, o que permitiu ao Espírito de Verdade afirmar a Allan Kardec que todos os mundos que giram no espaço são habitados. Voltamos a Jesus. Eu me vou para vos preparar o lugar. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Depois que lemos Jesus no texto de João, depois que lemos Allan Kardec e a resposta dos Espíritos à pergunta 55, nos valemos de o Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo 3, Allan Kardec estuda: há muitas moradas na casa de meu Pai. É um capítulo inteiro tratando dessa afirmativa de Jesus. E lá pelas tantas, é o Espírito Santo Agostinho que vem nos falar que a Terra é um mundo de provas e expiações, e caracterizá-lo, mostrando que no mundo de provas e expiações o mal prepondera. No mundo de regeneração ainda existe o mal por causa do mal feito anterior. Há muita gente sofrendo, resgatando, há muitos vícios por eliminar-se, mas já existe o desejo do bem em maior escala, já existe uma proposta do bem para tomar espaço. Desse modo, Santo Agostinho nos vai situando entre um mundo de provas e expiações, que ainda é o nosso, e um mundo de regeneração, no qual o nosso se está transformando. No entanto, para nossa surpresa, Santo Agostinho nos irá dizer que se pode entender como outras moradas da casa do Pai
os diversos estados da alma na erraticidade. As almas que vivem em estado de harmonia consciencial e as almas que vivem em estado de tormento, em estados infernais de consciência, elas estão em mundos à parte, em moradas à parte, moradas subjetivas, moradas psíquicas. Então, cada estado da alma no mundo dos espíritos se pode admitir como sendo uma morada da casa de Deus. Agora compreendemos por que os velhos gregos, ao definirem o termo ética, disseram que ética também é a morada, o lugar onde se vive. Os gregos entendiam não apenas o locus físico, onde a criatura vive, como o locus psicológico, onde nós nos situamos. Daí, muitas vezes, mantermos determinadas ideias sobre certos temas e assuntos e não nos afastarmos dessas ideias, adquirirmos ideias fixas ou nos movermos em torno de ideais. Essas ideias fixas ou aqueles ideais que nós esposamos configuram o lugar psíquico onde nos situamos. É por isso que Jesus Cristo nos disse: onde estiver o vosso tesouro, as coisas às quais damos valor, aí estará o vosso coração, o vosso mundo íntimo. Agora começamos a pensar em moradas da casa do Pai, não apenas em mundos geológicos, não apenas em mundos físicos, mas esses mundos psi, nos quais todos nós nos situamos. Por isso afirmamos que Beltrano não está na sintonia de Cicrano, que Cicrano não está na sintonia de fulano, porque cada qual se acha num campo vibratório, ligado a um campo a um campo psíquico diferente do outro. Daí se reúnem indivíduos por afinidade, por sintonia, por simpatia, formando comunidades psíquicas que não obrigatoriamente estão no mesmo locus físico. Nós poderemos nos sintonizar e morarmos na mesma casa psíquica de gente que esteja em várias partes do mundo, inclusive no mundo invisível, desde que pensemos as mesmas coisas, tenhamos os mesmos gostos, a mesma busca, ou cultivemos os mesmos anelos, os mesmos ideais. É por essa razão que nos valemos desses ensinamentos da doutrina espírita para que entendamos aquilo que o nosso movimento espírita passou a chamar de colônias espirituais. Todos aqueles que adentraram um dia os estudos da doutrina espírita acabaram por travar contato com as referências às colônias espirituais. Agora, nestes tempos que correm, faz sucesso uma dessas colônias, cujo conhecimento nos foi trazido pelo Espírito André Luiz, pela saudosa e diáfana mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A colônia Nosso Lar passou a entrar no conhecimento dos espíritas e de todos aqueles que tiveram a oportunidade de ler o livro de mesmo nome. A partir disso, na mentalidade dos espíritas em geral, passou a existir uma só reflexão: colônia espiritual é nosso lar. E na mente de outros tantos, a colônia Nosso Lar passou a ser símbolo de reino dos céus.
e os umbrais, as regiões de sofrimento e de entrada, de acesso, passaram a ser o inferno para os espíritas. É muito comum encontrarmos ainda pessoas que dizem: eu não quero ir para o umbral, eu quero ir para nosso lar. Naturalmente, embora seja compreensível esse tipo de afirmativa, ele denota um desconhecimento de nossa parte a respeito do que seja uma colônia espiritual. Verifiquemos que em nosso estado, digamos, o estado do Paraná, existem variadas micro-regiões. Há regiões que são habitadas por italianos, outras por poloneses, outras por alemães. E há micro-regiões mistas, onde há gente de variadas etnias, de variadas nacionalidades e seus descendentes já brasileiros, todos no mesmo estado do Paraná. Digamos que as autoridades que dirigem o estado do Paraná criem escolas em cada uma dessas micro-regiões, atendendo à necessidade geral do estado, aquilo que todo paranaense tem que aprender. No entanto, em cada micro-região, os diretores de escola desenvolvem a cultura micro-regional. Os trabalhos artesanais feitos aqui em União da Vitória, por exemplo, não são os mesmos trabalhos artesanais que nós encontramos em Curitiba, que nós encontramos em Jacarezinho, porque são regiões diferentes dentro do mesmo estado. Daí compreendermos que as pessoas, embora estejam no mesmo estado, elas pensam diferente, culturalmente. A tecnologia que se faz necessária aqui, possivelmente não se faça necessária no litoral, em outras tantas regiões do estado, não seja necessária em Guarapuava, no mais alto dos seus platôs estaduais. Então, se nós agora colocarmos o Paraná no contexto Brasil, quanta diferença! De Paraná para Santa Catarina, para Rio Grande do Sul, para Rio Grande do Norte, para o Amazonas, para Minas Gerais, para a Bahia. E nós somos todos brasileiros. Mas enquanto se diz, lá pelo Sudeste, que aqui é a terra do leite quente, os sulistas dizem que lá para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, é a terra do leite quente. E os gaúchos chamam os carioca de chaleira de chá, porque eles falam chiando. Jesus, arroz, tio. E se formos para o Nordeste, eles já falam diferente, tio. Titia, é tudo no TT. A linguagem em função das colonizações. Vejamos, somos todos brasileiros, todos nos entendemos. Mas em cada lugar existe uma cultura muito própria. A primeira visita que eu fiz ao Rio Grande do Sul, há muitos anos, eu levava uma tiracolo dependurada nos ombros e perguntei à dona da casa, onde é que eu posso pôr a minha tiracolo? E ela disse, no bidê. Eu digo, Jesus Cristo, acho que ela entendeu errado. Eu pensava uma coisa, ela estava me dizendo outra. Até nós nos entendermos. E eu admitir que bidê não era a peça sanitária que eu conheço no Rio, mas é o criado mudo, isso demorou. Porque eu dizia, meu Deus, acho que ela não entendeu. E ela devia estar pensando, que crioulinho estúpido. Bidê,
lá era uma coisa e cá, onde eu vivia, era outra coisa. A primeira vez que visitei a Bahia, uma das filhas de Divaldo Franco, da Mansão do Caminho, disse: tio, quer uma batida? Eu digo: não bebo, querida. Tio Divaldo sabe que você vai tomar batida? Sabe. Eu digo: não estou entendendo mais nada. Até que eu digo: deixa eu ver um pouquinho da sua batida. Batida na Bahia é vitamina de frutas. E no Rio de Janeiro é cachaça com sabor de alguma coisa. Vejamos como nós podemos dizer tolices achando que estamos nos comunicando. Com isso, podemos entender que estamos todos num mesmo país, mas não pensamos igualmente relativamente a várias coisas do cotidiano. Com isto, imaginemos a nossa desencarnação. Os espíritos que nos recebem no além, por serem benfeitores, eles têm essa visão antropológica, sociológica, de cada um de nós e de cada grupo de nós. Como eles sabem que nós estamos saindo do corpo, mas teremos necessidade de voltar ao corpo em tempo breve, será difícil nos desvencilharmos de toda a nossa cultura humana, paranaense, carioca, mineira, baiana, gaúcha, num estalo de dedos. Durante muito tempo permaneceremos com nossos hábitos psicológicos, com nossas manias. O gaúcho terá vontade de beber chimarrão. Possivelmente, o paranaense do litoral terá saudade do barreado, o carioca da feijoada, do futebol, do samba, ou coisa que o valha. E por isso, os benfeitores, sabendo que essa nossa estada no mundo dos espíritos seria curta, nesse período que os espíritos chamam de erraticidade. Esse período que separa uma encarnação da outra é o período da erraticidade. Então, não podemos de uma vez sair do totalmente matéria para o absolutamente espiritual. Eles então nos colocam num meio termo, que usando uma expressão conhecida, é como se nos pusessem numa quarentena, para que nós pudéssemos nos liberar de alguns atavismos físicos, sem perdermos todos, e adquirirmos alguma visão do mundo espiritual, ainda que não abranjamos tudo. Esse é um período em que nos preparamos, saindo de uma encarnação para entrarmos na outra, num tempo mais ou menos longo, mais ou menos curto, em razão de nossas necessidades evolutivas. Pois bem, se pensarmos assim, aqui, sobre a cidade de União da Vitória, no campo fluídico da cidade, existe uma micro-região espiritual, uma microcolônia, como se fosse um pronto-socorro, um atendimento rápido aos recém-desencarnados. Alguém que desencarnou num surto, num acidente da estrada, alguém que desencarnou naquele lapso de tempo. Os benfeitores recolhem-no para essa coloniazinha sobre a cidade. E ali ele é atendido nas primeiras horas da desencarnação. É propriamente um atendimento rápido, um pronto-socorro. Depois, quando o espírito está em melhores condições,
ele pode ser recambiado para uma colônia mais ampla que abranja o estado do Paraná. Do mesmo modo que União da Vitória é uma cidade que está incrustada no estado, essa microcolônia da cidade também estará incrustada na macrocolônia estadual. Então, digamos que há uma colônia espiritual que recebe os espíritos paranaenses por causa da cultura, por causa dos hábitos, por causa das crenças, por causa dessa miscigenação cultural que há aqui no estado. Cada um dos nossos estados carrega suas micro-regiões espirituais e sua macro-região espiritual. Então, ninguém que seja aqui do Paraná dirá: eu vou desencarnar e vou para nosso lar, porque a colônia Nosso Lar corresponde ao estado do Rio de Janeiro. Era a colônia para onde foi levado o espírito André Luiz, porque ele era carioca. A colônia Nosso Lar se desloca desde a cidade do Rio de Janeiro até ao noroeste do estado do Rio de Janeiro, uma vez que o estado é cumprido. Com isso, a colônia Nosso Lar não se estende pelo Brasil afora. A colônia Nosso Lar, ela se expande sobre a cidade do Rio e sobre o estado do Rio de Janeiro. Físicos. Há uma distância do chão, há uma distância da crosta, para além da atmosfera, mas dentro ainda do campo magnético do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, naturalmente. Por isso, as narrativas, para quem lê o livro, os espíritos olhando a terra de fora, olhando a crosta de fora e vendo as emanações mentais de quem estava encarnado ainda. É sinal que eles se achavam numa posição de onde se podia ver a emissão das mentes encarnadas. Com isto, há um incontável número de colônias espirituais Brasil afora. Mas também, se estamos pensando em termos de Brasil, essa mesma providência existirá em Portugal, na Alemanha, no Japão, na Índia, em todos os países do mundo. Há seres que desencarnam e que têm essas mesmas necessidades de ser atendidos imediatamente e depois de se ajustarem a uma realidade mais ampla. Mas anotemos algo curioso. Digamos que viva alguém aqui no Paraná, mas que não tenha nenhuma afinidade espiritual com o Paraná. Veio para cá por causa do emprego que o trouxe, e aqui se casou, constituiu família, mas seu coração, por exemplo, vibra em Belém do Pará. É alguém paraense que nunca se conformou com esse frio daqui e vive aqui por uma necessidade e desencarne aqui. Os primeiros socorros serão feitos nessa microcolônia da cidade em que ele estiver, mas depois que ele esteja arrumadinho, em melhores condições, ele será arrastado psiquicamente para a colônia espiritual de sua afinidade. Naturalmente, sobre o estado do Pará. Então, é por isso que Cristo nos diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Lembremos-nos, para aqueles que tiveram a oportunidade de ler o livro Voltei, do irmão Jacó, pela psicografia de Chico Xavier.
o notável espírito do Figner, que adotou o pseudônimo de Irmão Jacó, que teve a oportunidade de, enquanto encarnado, conversar com sua filha Marta, desencarnada, por meio da mediunidade de Ana Prado, nas célebres materializações de Belém do Pará. Agora desencarna Frederico Figner. E no mundo dos espíritos, encontra-se com sua filha Marta, por quem era apaixonado. Frederico Figner, embora fosse um notável trabalhador espírita, um servidor honesto do espiritismo, não tinha conseguido ainda se libertar do vício do tabaco. Como ocorre com tantos trabalhadores da seara espírita, que são bons trabalhadores, mas não se cuidam bem. Então, conta-nos ele no livro que a coisa que mais o envergonhou no além, logo que desencarnou, foi estar diante de entidades venerandas que ele já conhecia quando trabalhava na Federação Espírita Brasileira, benfeitores espirituais como Bezerra de Menezes e outros vários. E diante do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele se dava conta, estava com o cigarro entre os dedos e ele jogava o cigarro fora e o cigarro aparecia outra vez, porque o cigarro não estava entre os dedos, estava na mente dele. Ele é que produzia o cigarro entre os dedos. E ele jogava aquele fora, mas a mente estava vinculada ao cigarro e plasmava outro. É um aprendizado que confirma o que nos diz a Gênese, milagres e predições segundo o Espiritismo. Para o espírito desencarnado, o pensamento e a vontade são os instrumentos com os quais ele constrói, ele destrói, ele realiza as coisas. Mas, passadas essas dificuldades, sua filha Marta, sabendo do amor que seu pai tinha pelos Estados Unidos, fez com ele, em espírito, uma viagem aos Estados Unidos, naturalmente pelos campos psíquicos da América do Norte. E quando estavam lá, Frederico Figner manifestou o desejo, em estando na Califórnia, de visitar um vulto da ciência, por quem Figner era apaixonado. Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada elétrica de filamento, pensador, matemático, filósofo, físico experimental, Thomas Edison caíra nas graças, na ternura de Fred Figner. E sua filha, então, levou-o até a colônia espiritual nos Estados Unidos, onde se encontrava Thomas Edison. O espírito que os recebe informa-lhes que, nada obstante Edison fosse um espírito de alta envergadura e que estivesse muito ocupado, teria muita alegria em receber os amigos do Brasil. Vejamos as possibilidades de alguém que vive e vibra numa colônia visitar outros seres de outra colônia espiritual. E para lá então se dirigiram Marta e Frederico Figner e mantiveram um encontro notável com o grande benfeitor da humanidade, que foi Thomas Alva Edison. Aqueles que tiveram a oportunidade de ler o livro, é um livro belíssimo. As narrativas refletem a nossa vida de espíritas, porque Fred Figner foi espírita, com as suas contradições, com as suas lutas íntimas, e ele nos narra na obra as consequências dessas contradições, dessas lutas íntimas e do amor com que ele procurou servir a causa do bem. Desse modo, as colônias espirituais
são realizações, são construções de espíritos venerandos, servidores de Jesus Cristo, que criam essas instâncias para facilitar o seu trabalho de socorrer os filhos do Calvário, de socorrer os desencarnados da terra nas suas várias situações geográficas e culturais, em nome de Jesus, o grande mestre. O próprio André Luiz nos narrará que a colônia Nosso Lar, conforme instrução de seus benfeitores, foi construída hoje há quase 400 anos por espíritos portugueses. Não esqueçamos de que quem colonizou o Rio de Janeiro foram os portugueses. Exatamente nos idos do século XVI, 1565, foi fundada a cidade do Rio de Janeiro. Então, de lá para cá, até que aqueles espíritos nobres que acompanhavam os portugueses se deram conta das necessidades das almas desencarnadas ali. Estamos na proximidade dos 400 anos da colônia Nosso Lar, aproximadamente. Dessa maneira, entendemos que, embora ela tenha ficado a mais famosa, mas a colônia Nosso Lar pertence à psicosfera do estado do Rio de Janeiro. Cada estado tem a sua. Lembremos-nos de que no primeiro romance mediúnico, recebido por Divaldo Pereira Franco, Além da Morte, o espírito Otília Gonçalves, que assina o romance, narra a sua desencarnação. Ela havia sido a primeira tia da Mansão do Caminho de Divaldo Franco e Nilson. E quando chegou no mundo dos espíritos, tia Otília Gonçalves foi levada para uma colônia espiritual, a qual está vinculada à obra de Divaldo Franco, a colônia Redenção. Não é à toa que Divaldo deu ao centro espírita que fundou o nome de Caminho da Redenção. Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, todos os espíritos que lidam junto à mediunidade de Divaldo Franco estão relacionados à colônia Redenção. Daí então, nós entendermos que a colônia Redenção é a colônia que envolve o estado da Bahia. Relaciona-se ao estado da Bahia, tendo começo na sua capital e se espraiando para o interior, tendo começo na cidade do Salvador, na psicosfera da cidade do Salvador. Pouca gente sabe que o Espírito Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier, homenageou várias colônias espirituais do Brasil na série Pão Nosso que ele escreveu. Os livros Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva. Cada um desses nomes é nome de uma colônia espiritual que Emmanuel resolveu homenagear. Há incontáveis colônias espirituais. É tão importante para nós sabermos disso, porque agora saberemos nos comportar de tal modo que possamos ser bem atendidos quando da nossa desencarnação, no centro de triagem, imediatamente a nosso passamento, e depois na colônia espiritual relativa ao nosso estado ou à nossa afinidade maior. Com isto, como é importante para nós espíritas esse conhecimento da vida espiritual,
foi esse fato da existência das colônias espirituais, percebido desde toda a antiguidade, que os homens mais antigos passaram a chamar de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, sétimo céu, as regiões espirituais, as colônias espirituais, onde eles iam encontrando espíritos de variados níveis, foram chamando de céus a essas comunidades cósmicas. Por isso Jesus Cristo nos disse: eu me vou para vos preparar lugar, preparar-nos uma dessas colônias. Porque ao se referir a nós, há 2 milênios, não esqueçamos que ele estava encarnado na Judeia. Então, diretamente ele se referiu aos judeus, seus discípulos, estendendo esse conhecimento à humanidade inteira. É assim então que pensamos nessa obra formidável, best-seller de Chico Xavier, André Luiz, Nosso Lar. Recentemente, alguém teve a feliz ideia de converter o livro Nosso Lar numa película. Encontrar uma imagem para Nosso Lar no bojo da 7ª arte. Particularmente, meu coração pulsou. Sempre sonhei em ver alguma dessas obras felicíssimas da literatura mediúnica convertida num filme, num seriado para a televisão. Já estamos longe dos tempos de Cecil B. DeMille, daqueles que fizeram Ben-Hur, por exemplo. Seria tão bonito ver Paulo Estevão nas telas. Há 2000 anos nas telas. Seriam grandiosos filmes épicos. No entanto, para nossa surpresa, chegou a vez de Nosso Lar. Neste momento do mundo que estamos vivendo, e particularmente da nossa sociedade brasileira, a ideia foi de uma felicidade enorme, porque o livro Nosso Lar nos fala diretamente das consequências depois da morte daquilo que fizemos durante a vida. É o livro que nos mostra que, conforme nos diziam os antigos, tal vida, tal morte. Relata a saga de um homem comum, era um médico do Rio de Janeiro, cuja vida foi marcada por todos os fatos que marcam as vidas comuns da maioria de nós. Um médico que trabalhava para ganhar dinheiro. E por isso, cada vez que sua secretária deixava um casal de pobres no final das consultas para que ele pudesse atender de graça, ele atendia por honra da firma, mas não agradado. E chega no além e encontra aquela mulher que já tinha desencarnado e que acreditava que ele a atendia de boa vontade. E quando ela o agradece pelos atendimentos, ele se atormenta de vergonha, porque a sua consciência lhe diz que ele nunca a atendera por amor, nunca a atendera de boa vontade. Era a sua secretária que tinha boa vontade para com aquele casal pobre e pedia que ele atendesse. Como nós nos deparamos com a própria consciência. Aqui na Terra, naturalmente, nós fingiríamos: ah, claro, quando precisar, estou às ordens. Mas no além, é impossível fingirmos diante da consciência aberta, desvelada, que todos nós carregamos. Mostra um homem que teve uma vida comum com sua família, mas era dado aos vícios do tabaquinho e da bebidinha, do alcoólico.
E quando desencarnado, após sofrer uma cirurgia sem êxito, e os espíritos o chamaram de suicida, ele ficou muito aborrecido, muito irritado. Vamos ter que aclarar isso, porque eu não me matei. Até que ao chegar na colônia Nosso Lar e ter seu perispírito, seu corpo espiritual, examinado pelo doutor Henrique de Luna, este lhe diz, com outra entonação diferente daquelas vozes atormentadoras, que ele de fato era um suicida. Inconformado, André Luiz pergunta: mas como suicida? Se eu desencarnei num leito hospitalar? E o doutor Luna vai lhe mostrar os malefícios do alcoolismo. Ele não era um alcoólatra de beber, de se emborrachar e de cair pelas ruas, mas era um alcoólatra de não poder viver sem a sua dose diária de álcool, como grande número de espíritas e de cristãos. Há pessoas que dizem para justificar: não, eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente. Mas bebe socialmente todo dia, todos os dias. Toma um aperitivo no almoço, o outro no jantar, e fora do almoço e do jantar tem uns aperitivos. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um alcoólatra. Toda pessoa que, mesmo que não fique embriagada, já não pode ficar sem aquela dosagem de álcool no organismo. É um alcoólatra. André Luiz era um alcoólatra. E por sua fragilidade hepática, foi o detonador de sua patologia que o levou à desencarnação. Para muita gente é o tabaco que detona os processos pulmonares, os enfisemas e outras tantas mutilações, graças aos subprodutos do tabaco. Para outros é o álcool. Para outros é o excesso de comida. Para outros é a irritação costumeira, os estresses inacabáveis, as mágoas, as depressões alimentadas. Cada qual vai fragilizando o seu corpo físico com os vícios que alimenta e vai fortalecendo o seu corpo físico com as virtudes que abraça. Daí, André Luiz mostra a todos nós as consequências espirituais daqueles vícios tão inocentes que a gente assimila aqui na terra. As pessoas se sentam ao redor de uma mesa e não se levantam enquanto houver comida nas terrinas ou nas panelas. Bate do lado e diz assim: comi bem. E podia acrescentar: mal. Comi bem mal. Porque comi além de minhas necessidades. Comi para não deixar na panela. E quantas são as mães de família que incentivam isso? Não vai deixar esse pouquinho na panela. Come esse pouquinho, acaba com isso. Esse pouquinho podia ir para um pote para a gente comer depois. Então nós vamos aprendendo a comer demasiadamente, como se isso não fizesse malefício ao nosso corpo. André Luiz nos mostra isto no livro, e o filme é uma beleza. André Luiz nos mostra, e o filme retrata, o efeito do poder da mente. Depois de tanto insistir, que queria ir à terra para visitar a família, ele deve ter imaginado que a sua viúva fosse ficar debruçada sobre o retrato dele chorando a vida inteira. Há pessoas que conseguem, há outras que não. Precisam de uma companhia, precisam de alguém que lhe ajude a continuar a viver. Não suportam a solidão esponsalícia e têm todo o direito de se casar outra vez. Foi o que fez a sua viúva. E ele não sabia.
Imaginou que chegaria em casa e a encontraria de preto chorando a morte do marido há tantos anos. Ela já estava casada. Casou-se normalmente. Não era aventureira, era um novo casamento. E ele se enfureceu. O velho machismo veio à tona e, ao se enfurecer, mudou de sintonia vibratória e começou a sentir de novo as amarguras, os tormentos do período que ele esteve nas regiões umbralinas. Mas agora, ilustrado pelos conhecimentos adquiridos na colônia, ele sai dali, vai para a beira-mar. O plâncton do mar, as energias marítimas fazem muito bem ao espírito desalentado, aturdido. Muitos recém-desencarnados nessas orlas são levados por benfeitores para que sejam bafejados pelas energias que jorram do plâncton do mar. Ajuda o refazimento do perispírito, como nós, ao respirarmos oxigênio diante de uma asfixia. Ele volta ao seu normal, emocionalmente, reflete na atitude que tomou, pede socorro à colônia e vai agora de volta ao lar da ex-esposa para socorrer o atual marido dela, que estava muito enfermo. Ele leva a medicação, coloca na água e induz o doente a beber água para se beneficiar do remédio espiritual. É nesse momento que ele ganha os méritos da autossuperação e nos ensina a não deixarmos para fazer esse esforço de autossuperação somente depois que desencarnarmos. Poderemos começar aqui, nos esforçando por fazer as pazes com as pessoas que não topamos. Voltar a dialogar com o pai, com a mãe. Quantos são os filhos que há anos estão de mal com suas mães ou com seus pais, irmãos com irmãos? Se desde o decálogo mosaico aprendemos a honrar a pai e mãe, a fim de vivermos longo tempo na terra que o Senhor Deus nos dará. Como é que, nos afirmando cristãos, negamos a palavra à nossa mãe, a nosso pai? Se negamos a palavra a quem nos deu o corpo e nos propiciou a vida, não nos importa os defeitos que eles tenham. Temos que olhar a oportunidade que nos deram. Se os mantemos sob esse fogo cruzado da malquerença, a quem mais vamos tratar bem? Se a ingratidão tomou conta de nossa vida. André Luiz nos ensina a trabalhar isto, fazer as pazes, voltar às boas, a amar aqueles que a gente não tinha vontade de amar, mas sabedores de que um dia vamos ter que amar. Por que a gente não começa a fazer esforços hoje?